Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é e como funciona. E hoje nós estaremos falando sobre o selo mecânico. Bom, vamos lá então. O que é um selo mecânico? O selo mecânico é um dos equipamentos, é um dos tipos de elementos de máquina, cuja função é vedar equipamento rotativo que opera o fluido, reduzindo assim o vazamento do fluido operado pela máquina. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem alguns conceitos. Está falando de máquina. A gente está falando de elementos de máquina. Então, o que é elemento de máquina? São peças que compõem a máquina. A gente está falando de equipamento rotativo, a gente está falando de fluido, e a gente está falando de vazamento. Bom, vamos lá. Vamos fazer, então, uma breve introdução conceitual, para depois a gente entrar na explicação do que é o selo mecânico propriamente dito. Bom, fluido é qualquer substância que esteja no estado líquido ou gasoso. Pode ser vapor também. Existe uma diferença entre gás e vapor, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então você tem lá os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. E no caso, a gente tem então, no caso, o líquido e o gás estão dentro de uma classificação só. Então sólido é uma coisa, líquido e gás eu posso agrupar num subgrupo, digamos assim, das substâncias. Equipamento rotativo é todo equipamento que possui um eixo girante. Então, se eu tenho um equipamento que tem um eixo que gira, eu tenho um equipamento rotativo. Nem todo equipamento rotativo opera um fluido. Por exemplo, a lixadeira. Tem uma lixadeira, uma furadeira, e ela tem um eixo girando e não é um equipamento que opera um fluido. Já um exemplo de equipamento que opera fluido, por exemplo, uma bomba, um compressor, um agitador, ou seja, eu tenho... Eles estão girando, tem eixos que giram, os compressores centrífugos, por exemplo, e estão operando fluido. Pode ser um gás ou pode ser um líquido. Continuando, então todo equipamento rotativo possui folga entre a parte móvel, que é o eixo, e a parte fixa, a carcaça. E quanto maior a folga, maior será o vazamento. E eu preciso ter folga, porque os equipamentos têm vibrações, eles têm a dinâmica, digamos assim, de operação. E se eu não tiver folga, eu vou ter toque entre a parte girante, o eixo, ou outras partes que giram junto com o eixo, e a parte estacionária, a carcaça, enfim. E isso pode trazer problema de funcionamento para o equipamento. E para reduzir esse vazamento, eu utilizo alguns elementos. Por exemplo, gacheta, tem o labirinto, tem os retentores, e por aí vai, né? Os labirintos e o selo mecânico, que é o que a gente vai estar explicando melhor um pouquinho daqui a pouquinho. Bom, aqui tem um exemplo do equipamento rotativo. Veja que tem um rotor que está girando, né, juntamente, é claro que aqui não está mostrando, mas tem na ponta ali, eu tenho um motor elétrico. Aí eu tenho a sucção do equipamento, que a gente chama de sucção, existe a descarga, e aí o que acontece? Com a operação, esse fluido também, além de ir para a descarga, ele vai para trás do rotor, digamos assim. Aqui eu estou pegando o exemplo do equipamento rotativo, que é uma bomba centrífuga, mas os equipamentos, de modo geral, vão funcionar mais ou menos desse jeito aqui. Bom, o que eu tenho atrás do rotor, então? Eu tenho a caixa de selagem, e é aqui que a gente tem que trabalhar. Aqui eu peguei um corte, né? Desenho em corte de uma bomba, aonde eu tenho que a parte vermelha seria a parte interna da bomba, a parte azul é a parte externa do que eu estou vendo, e o que está cinza, meio prateado, é justamente como se eu tivesse cortado o metal assim. Então o que vai acontecer, né? Nesse caso, eu vou ter a sucção pela região central, aí o fluido entra nas pás e vai sair radialmente também, tangencialmente aí, né? Dependendo do equipamento é mais ou menos, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui também. E além dele sair para a descarga, ele também vai para trás do rotor, né? Para trás do rotor e vai chegar nas folgas que a gente vai estar mostrando aqui. Então, pegando uma outra caixa de selagem, o que está em vermelho é a parte cortada da bomba. Aí eu vou ter justamente a folga, que é o que é folga, né? É o espaço que eu tenho entre o eixo que vai girar e a parte estacionária. Então eu tenho algumas formas de vedar isso, né? No caso de equipamento de bombas, uma das formas mais comuns que a gente vê bastante é a gacheta. O que é a gacheta? A gacheta nada mais é do que uma espécie de uma corda. É claro que não é uma corda convencional, mas
que tem a seção quadrada, ou seja, ela é quadradinha. Aí eu corto esses vários anéis e coloco um atrás do outro. Cada quadradinho com X no meio seria um anel de gacheta que eu estou utilizando. E aí como ele funciona? Eu tenho o chamado prensa-gacheta, não está representado nessa figura o que seria os parafusos. Eu aperto o parafuso. O que acontece com a gacheta? À medida que eu tenho aqui o anteparo lá no fundo da caixa de selagem. Eu aperto o prensa-gacheta. Aí o que acontece com a gacheta? Ela vai estufar, ela vai se apertar, elas vão espremer assim e vão ter um alongamento no sentido radial. Nesse caso, eu tenho o chamado vedação axial, ou seja, através do vazamento, vai ser através do eixo. Então eu continuo tendo uma folga menor do que aquela folga que a gente tinha mostrado agora há pouco, mas eu continuo tendo uma folga ainda. E um outro problema é que eu sou obrigado a ter vazamento nesse equipamento. Por quê? Porque senão a gacheta ela vai ficar seca e vai acontecer o que o pessoal chama aí de queimar a gacheta. O que é queimar a gacheta? Quando ela trabalha seco. O que é muito comum? Um mecânico recém-saído, por exemplo, do Senai, ele vê o equipamento, vê que está vazando, opa, está vazando, e ele começa a apertar o preço da gacheta para poder estancar o vazamento. E aí o que pode acontecer? Pode literalmente travar o eixo e aí chegar até queimar o motor, né? Então, isso aqui é uma operação bem complicada também, né? E aí você imagina, se eu estiver operando água, por exemplo, beleza, pode vazar, o máximo que vai acontecer você tem usar mais água do que você precisa. Mas, se for um produto perigoso, um produto que pega fogo, um produto cancerígeno, aí eu tenho que tomar mais cuidado. E é aqui que vem a questão de trabalhar com sistemas de vedação mais eficientes, aonde entra o selo mecânico. Então, o que seria o selo mecânico? O selo mecânico ele é um dispositivo, um elemento de máquina, que ele vai ter uma parte rotativa, que é fixada ao eixo, e eu tenho uma parte fixada à carcaça. Então, o que ele faz? Enquanto a gacheta ela fica paradona lá, e só o eixo continua girando, com o selo mecânico eu tenho o quê? Eu tenho uma parte que gira junto com o eixo e tem uma parte que fica quieta. Então, eu tenho sempre uma rotação aqui, né, de uma peça, e são as chamadas faces de vedação, que é o que a gente simbolizou aí de cor de abóbora, ou laranja, né, depende do lugar, chama de um jeito ou de outro, e de roxo. Então, essas faces elas estão girando, e aí o que acontece? A folga que eu tenho é muito menor. Então, eu tenho vazamento? Tenho, mas é muito menor. E aí vem o primeiro erro aí que o pessoal fala, o selo mecânico está vazando, quando o selo mecânico está com problema. Na verdade, isso é a primeira mentira que fala sobre o selo mecânico, porque o selo mecânico vaza sempre. O que acontece é que, como o vazamento ele é muito pequeno, a gente não consegue perceber. E aí, por causa do calor, o vazamento que passa, que eu tenho literalmente uma face lixando a outra, digamos assim, né, passando, esfregando na outra, eu vou ter a geração de calor. E com essa geração de calor, ele evapora o líquido. Quando o selo mecânico chega a estar numa situação já está danificado, aí esse vazamento passa a ser visível. Por isso que o pessoal fala que o selo mecânico está vazando, mas de verdade ele vaza sempre. Aqui então a gente colocou uma ilustração onde eu tenho essa parte maior, a amarela maior, que seria a parte que está girando junto com o eixo, e tenho a sede, que a gente chama de sede, que é a parte que está estacionária. E daqui a pouquinho eu vou explicar qual é a diferença das duas, com a outra foto fica mais fácil. E aí o que acontece? Eu estou em operação, o fluido vem, né, pressurizado pelo equipamento, e aí ele vai tentar passar pela folga que eu tenho entre a peça e entre a parte do selo mecânico e o eixo, só que aí eu tenho um anel O. Aí esse anel O, ele faz a vedação muito mais eficiente. Existe vazamento? Existe, mas muito pequenininho. Aí ele tenta passar pelo outro lado, que seria a parte da carcaça do equipamento. Encontra o outro anel O. Anel O que eu estou falando são essas pecinhas vermelhinhas que estão aí. Que ele parece um anel mesmo, né? Aí vai de borracha, né? De modo geral, mas aí tem vários tipos também. E aí ele tenta passar por ali e não consegue. Aonde que o fluido vai tentar passar? Pelas faces. Então, nesse caso, quando ele tenta passar pelas faces, eu tenho uma folga muito pequena, aí com isso ele vai impedir comparativamente muito mais eficientemente de ter vazamento.
Bom, aqui que vem a ser, falando um pouquinho dos tipos de selo mecânico. Então, eu tenho o selo mecânico chamado selo componente. O que é o selo mecânico componente? Ele é um selo que é as peças, literalmente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui é um dos selos mais manjados, mais comuns que existe aí, usado em bomba d'água, por exemplo. Eu tenho a chamada cabeça do selo e eu tenho o chamado a sede. Qual que é a diferença principal? A cabeça do selo, eu tenho a compensação, é onde eu tenho a mola. E a parte que eu não tenho a mola é a chamada sede. O pessoal costuma chamar de cabeça rotativa. Por que eles fazem isso? Porque os primeiros selos que foram inventados, digamos assim, a cabeça do selo sempre é a que girava, junto com o eixo. Mas hoje em dia isso não é verdade. Eu tenho selos mecânicos, quem gira é a sede e a cabeça fica paradinha. Qual é a função da mola? A função da mola, basicamente, é fechar o selo mecânico quando o equipamento está parado. É claro que ele ajuda durante a operação, mas normalmente a pressão de trabalho é que vai ser responsável por fechar o selo durante a operação. Mas quando eu desligo o equipamento, eu não tenho mais pressão, então eu tenho que ter alguém fazendo essa força para mim, que é justamente o que a mola faz, né? E a sede, como eu falei, ela não tem essa compensação. Além da questão do desgaste, eu vou trabalhando, as faces vão desgastando. Então, normalmente eu trabalho com uma face dura, né, na sede, por exemplo, cerâmica ou silício, e na cabeça rotativa, na cabeça, eu vou trabalhar com grafite, por exemplo, que é um material mais mole. E aí o grafite ele vai se desgastando com o tempo. E aí eu tenho o chamado selo cartucho. O que é o selo cartucho? É o selo que vem montadão já, ele já vem uma peça só. E aí o operador mecânico, quando vai montar o equipamento, ele pega a peça e põe no equipamento e acabou. Já o modelo anterior, como ele vem as peças desmontadas, o mecânico ele tem que marcar a distância correta no eixo. Então, ele tem que pegar o desenho técnico, olhar, ver qual é a distância que ele tem que manter, e aí ele pega e faz a montagem. Então, a chance de montagem errada é muito grande. Já no selo cartucho, não, ele já vem tudo montadinho de fábrica. O mecânico vem, coloca no equipamento, aperta os parafusos de fixação e basicamente acabou a montagem. E qual que é a diferença? Ele já vem, digamos assim, com a chamada sobreposta, que é o que faz como se fosse a tampa, né, da caixa de selagem, e ele vem com uma luva que monta sobre o eixo do equipamento. Com isso, juntando isso tudo, eu tenho o chamado selo cartucho. E aqui uma foto, né, de um outro selo, mostrando ele completão ali. E também o selo cartucho pode ser de diversos tamanhos. Então o selo mecânico é uma coisa que pode custar R$15 uma bombinha d'água, como pode custar R$500 mil. Você imagina você trabalhar com um gás extremamente perigoso, explosivo. Você tem que ter sistema muito eficiente. E para isso, é claro que quanto maior for a exigência, mais caro é o sistema. Bom, eu também tenho uma outra classificação chamada de selo simples. O selo simples é quando eu tenho um selo só e já capaz de garantir o que a gente chama de vazamento residual. O que é isso? Eu tenho uma quantidade de vazamento que é permitido pelas normas. Então a gente costuma falar que são 3 problemas. Eu tenho o problema ambiental, o produto vaza, contamina o ambiente. Eu tenho o problema de segurança, o produto vaza, pode pegar fogo, explodir a planta. Isso acontece, já aconteceu várias vezes, inclusive na Petrobras, uns anos atrás. E também eu tenho o risco ocupacional. O produto vaza, é um gás, por exemplo, uma pessoa respira e morre imediatamente. Então, nessas 3 situações eu tenho que ter uma segurança maior. Então, o selo mecânico simples, ele não seria muito indicado. Então, eu teria que trabalhar com os chamados selos duplos, que é o quê? São selos que eu tenho a mais no meu equipamento, né? Então, são selos que eu tenho, como é que eu posso falar? Eu trabalho com 2 selos. E entre esses 2, o processo propriamente dito, que está de um lado aí, e o ambiente, eu tenho um outro fluido que a gente chama de fluido barreira. Esse fluido barreira é justamente o que vai conter o vazamento. E aí existem outras características. Quando o produto é tão crítico, o produto que eu tenho que colocar, ele tem que ser compatível também, que senão ele se mistura e gera um problema maior.
o produto que eu tenho que colocar que é compatível com outro, às vezes ele é tão crítico também que eu tenho que colocar um terceiro selo e assim vai. Né? Então, na prática, até 2 selos é muito comum e 3 selos com uma certa frequência. Daí para casa é casos bastante raros, digamos assim. Né? Só para a gente comparar, né? Então, todo selo mecânico, né? São curiosidades, todo selo mecânico tem vazamento residual. Um selo mecânico simples, ele tem cerca de 1,2% do vazamento de uma vedação por gacheta. Então, se você imaginar que a gacheta vaza, por exemplo, 1 litro por hora, no caso do selo mecânico, ele vai vazar 12 ml. Então, é uma quantidade bastante pequena. O selo duplo, ele vai vazar 0,15%, porque eu ainda tenho nesse fluido que a gente chama de barreira. Então, o processo vai para o fluido barreira. Esse fluido barreira, ele vai diluir, digamos assim, o produto que vazou. Né? Esse vazamento também é pequeno, mas ele acaba vazando para o ambiente. Então, daí que vem esse 0,15%. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.